O preço dos combustíveis deve subir em Minas no mês que vem, com o descongelamento do ICMS. Com esse cenário, já há uma promessa de paralisação dos tanqueiros aqui no estado. A gente noticiou aqui na Itatiaia também. Mais uma questão que o governo vai ter que lidar, mesmo tendo se posicionado a favor da continuidade do congelamento do ICMS dos combustíveis. Para falar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe hoje, ao vivo, aqui no Itatiaia Agora, o secretário-geral de Minas, Matheus Simões. A gente vai falar, além dos combustíveis, do ano eleitoral, de ajuda às famílias e cidades atingidas com chuva, também as relações entre executivo e legislativo, ou seja, assunto é o que não falta. Então, vou começar o meu boa tarde para o senhor secretário. Muito obrigada por falar com a gente hoje. Boa tarde, Alessandra, a todos os ouvintes, Júnior e quem nos acompanha. Antes da gente começar com o secretário, eu quero trazer aqui para a mesa também o Júnior, que já está aqui com a gente, claro, e também o Lucas Ragazzi, que é o nosso colunista aqui de política, que vai participar com a gente dessa conversa. Lucas, boa tarde. Boa tarde, Alessandra, Júnior, ouvintes. Boa tarde ao secretário Matheus Simões. Muito obrigado por participar aí com a gente. Secretário, vamos começar falando sobre esse assunto do ICMS, que eu acho que é o que está mais urgente, que preocupa bastante aí todo mundo que anda de carro, quem anda de ônibus também, porque a gente sabe que é uma questão que mexe com tudo. Há essa previsão de retorno com preços mais altos em fevereiro, com o descongelamento do ICMS, os tanqueiros já estão prometendo uma paralisação. A gente sabe que pode ter uma reunião dos governadores nesse sentido. Como é que fica a situação aqui em Minas? Como é que o governo vai lidar com toda essa situação? Alessandra, o governador foi o primeiro a se manifestar a favor da manutenção do congelamento do PMPF, que é aquele preço de referência dos combustíveis, fez essa provocação aos outros governadores. Minas Gerais foi quem pediu a reunião do Concefaz para que possa ser discutida a manutenção do congelamento que foi decidida 3 meses atrás, e nós vamos votar nesse sentido. A nossa expectativa é que a maior parte dos governadores possa se sensibilizar para a necessidade de manutenção do congelamento, porque num ano que já começa difícil como esse para Minas Gerais, com essa quantidade de problemas que os mineiros estão enfrentando, passar por um aumento do combustível, e perceba, são 2 aumentos, não é? Porque nós temos o congelamento que foi feito quando teve o último aumento e a Petrobras acabou de anunciar um novo aumento. Então, se o congelamento cair, como vai acontecer se os governadores não aprovarem, nós vamos ter um efeito dobrado nesse reajuste do ICMS. Minas Gerais vai lutar para que isso não aconteça. É necessário que a maioria dos estados esteja a favor dessa medida. Secretário, agora o Júnior falando com o senhor. Boa tarde, seja bem-vindo a Itatiaia Agora. Queria falar um pouquinho sobre Covid com o senhor. A gente sabe pela Secretaria-Geral, algumas decisões passam, inclusive essas decisões estratégicas relacionadas à saúde, né? Como é que a Secretaria do senhor, como é que o governo do estado está vendo esse novo número, esse novo recorde de casos de Covid-19? Como é que o governo está lidando com isso tudo, as perspectivas do senhor, e também se o senhor está passando bem, o senhor postou nas redes sociais que está positivado para a Covid. Queria saber como é que está a saúde do senhor e também do governador. Obrigado, Júnior. Eu estou bem, o governador também. Nós tivemos alguns poucos sintomas no primeiro dia. O governador foi diagnosticado primeiro, na segunda-feira. Eu logo na sequência, pouco de dor de cabeça e febre, mas estamos vacinados, o governador já inclusive com a dose de reforço. Eu estava marcado para minha dose de reforço essa semana, infelizmente, agora tem de esperar 4 semanas pelo protocolo, mas estou bem. Agora, sabemos que vamos enfrentar ao longo dos próximos dias uma elevação ainda muito grande do número de casos. A Omicron é muito contagiosa, mais contagiosa do que o vírus da influenza que está em circulação nesse momento. Mas nossa boa notícia é que ela não é tão agressiva, especialmente para aqueles que estão vacinados. Por isso, o nosso pedido para que as pessoas se vacinem, tomem a dose de reforço. Vamos iniciar a vacinação das crianças, continuar a vacinação das crianças. A expectativa é que a gente não tenha, diante de todo esse cenário, o colapso do sistema de saúde, nem uma busca de leitos de UTI que não possa ser atendido. Nós continuamos com a taxa de letalidade muito baixa. Só uma referência, Júnior. Nós estamos próximos dos números de casos diários de março, mas com 10% do número de óbitos de março. O que significa que nós estamos vivendo um momento muito mais tranquilo do que aquele que nós já vivemos no passado. Mas é necessário máscara, é necessário distanciamento, é necessária atenção, não é momento para descuidar e é um momento para nos chamar a atenção para o risco do carnaval, tá certo, Júnior? Eu acho que o Réveillon nos revelou o risco que o carnaval pode ser se isso não for tratado com seriedade. Nós ainda não podemos baixar a guarda para esse vírus. Secretário, o Ragazzi aqui falando, eu tenho uma questão aqui em Minas que a gente aborda há mais de 10 anos, é um problema
que a gente vivencia, que é essa questão da representatividade do Estado em Brasília, nas relações com o Congresso, com o governo federal. A gente vê Minas perdendo muita coisa, deixando de ganhar muita coisa. Eu queria saber como é que é essa relação hoje, governo de Minas, governo federal, a gente está nessa questão aí das chuvas, recursos prometidos, como é que está essa questão? E até aproveitando a pergunta, recentemente o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, até disse que o governador teria ali um relacionamento muito próximo do presidente Bolsonaro, né, fazendo essa associação. Como é que é a relação governador Romeu Zema e presidente Bolsonaro atualmente? Bom, o governador sempre se pautou, Lucas, e começo pelo final da sua pergunta, ele sempre se pautou pelo respeito com os entes. Sempre tratou os municípios com muito respeito, é por isso que os prefeitos têm tanto apreço pelo trabalho do governador, sempre tratou o presidente com o mesmo respeito. E esperou sempre receber o mesmo respeito em contrapartida. Algumas vezes, alguns prefeitos não têm o cuidado de pensar no trabalho, acabam se atropelando aí, ficando fazendo gracinha ao invés de trabalhar. Nós somos um governo de trabalho, de pouca conversa. Mas nós estamos diante de um momento dramático em Minas Gerais e a expectativa é que o governo federal possa responder à altura. Não há cabimento se imaginar que a ajuda não vá chegar. Nós temos um pleito de 900 milhões de reais e é um pleito para os municípios, não é um pleito para o Estado. Se nós que estamos na situação financeira que estamos, já estamos colocando mais de 600 milhões de reais para recuperar o Estado, o mínimo que a gente espera é que a União cumpra com a parte dela e faça o aporte necessário, porque os municípios precisam dessa ajuda nesse momento. Nós temos duas secretárias de Estado hoje em Brasília em reuniões, secretária Luísa Barreto e secretária Elizabeth Jucá, e eu espero que elas possam voltar com uma manifestação do governo federal no sentido de cumprir a obrigação do governo federal. Não há favor aqui sendo pedido para absolutamente ninguém. Até aqui, quando nós precisamos do governo federal, em vários momentos o governo federal veio para atuar no que era necessário, mas isso, o passado não corrobora o futuro e nem nós estamos lá pedindo favor nenhum. Obrigação que se cumpre é obrigação de vir a socorro dos mineiros no momento em que eles precisam. Secretário, eu quero seguir nessa pauta sobre relação com outros poderes, mas eu quero falar sobre a relação do Executivo Estadual com o Legislativo Estadual. A gente viu uma série de farpas, né? Uma série de questões sendo tratadas aí com a Assembleia e em uma dessas questões estava o cargo do senhor, né? De voltar ou não para a Assembleia. Isso, no fim das contas, foi apaziguado, o senhor segue no governo. Como é que ficou essa relação até chegar nessa decisão final? Teve problema? Vocês conseguiram chegar numa situação? A gente pode esperar que esse ano de 2022 vai ser mais tranquilo nessa relação entre governo do Estado e Assembleia? O governador tem uma relação que tem melhorado dia a dia com os deputados, né, Alessandro? Se a gente pensa como era difícil a relação do governador quando ele toma posse, como é boa a relação do governador com os deputados hoje, a gente vê a progressão. Há uma dificuldade de tramitação de projetos do governo na Assembleia, isso não é uma dificuldade com os deputados. Efetivamente, quem pauta a Assembleia é o presidente da Assembleia, é uma decisão dele, prerrogativa dele, mas isso não denota nenhuma dificuldade do governo com os deputados, mas com a construção de uma pauta dentro da Assembleia. Eu fiz questão de manter a discussão sobre a minha cessão para o Estado completamente apartada dessa discussão, porque o meu cargo não poderia ser utilizado ali como moeda de troca. Eu não estou agarrado no meu cargo. Se a Assembleia me desejar de volta, é direito do presidente, ainda que isso nunca tenha sido feito na história, me chamar de volta para o meu cargo. Então isso não foi negociado em momento nenhum, foi uma conclusão do presidente que era possível manter a minha sessão e a sessão da Mila, presidente da Agência Metropolitana. Agora, espero que 2022 seja um ano produtivo na Assembleia, porque nós temos temas importantíssimos lá, como a adesão ao regime de recuperação do Estado de Minas Gerais. A proposta, o programa de recuperação da economia do Estado, das finanças do Estado, ele é essencial para que a gente possa caminhar em temas importantes, como o aumento da nossa capacidade de investimento, como os servidores têm pedido a revisão anual, a qual eles não têm acesso há 6 anos, como a organização de serviços públicos um pouco melhores do que aqueles que a gente consegue fornecer hoje. Então, há temas importantes na Assembleia para serem votados esse ano, a despeito de ser um ano eleitoral. A nossa expectativa é que a Assembleia vá responder à altura. Os deputados estão prontos para isso. É uma questão de colocar os projetos para votar. Eu espero que eles sejam votados.
Ô, secretário, é ano eleitoral, não tem como fugir dessa pergunta que eu vou te fazer, né? O senhor foi muito bem votado aqui como vereador, virou o homem forte do governo do estado e é cotado nas rodas de conversa, quando tem político, para ser candidato neste ano de 2022. O senhor será visto governador Romeu Zema? O senhor vai candidatar ao Senado, a deputado? Qual que é a perspectiva sua? Júnior, eu acho que ainda está um pouco cedo para essa decisão. A decisão importante é a decisão da candidatura à reeleição do governador Romeu Zema, a decisão que está tomada. Diria que a segunda decisão mais importante do grupo ao qual eu pertenço é a decisão de fazer coligações, e também isso é uma decisão já tomada. Nós teremos coligações nesse ano. O Novo não fez coligações no passado, mas está decidido a trabalhar para formar uma base de apoio mais ampla para o próximo governo, que eu espero seja entregue ao governador Romeu Zema. E aí, nessas discussões, obviamente, em algum momento nós trataremos da vaga de vice, da vaga de Senado. Eu fico muito honrado de saber que o meu nome é cogitado. Acho que esse momento, especialmente porque eu estou dentro do governo, é ainda prematuro para avançar nessa discussão, já que uma participação minha demandaria um afastamento meu do governo na virada do mês de março para abril. Então, acho que eu tenho que trabalhar até esse período, até para saber se eu atendo ou não os requisitos, o que o governador espera de um vice, ou de um senador, ou de um deputado. Então, continuo trabalhando. De março para abril, terei de tomar a minha decisão sobre participar ou não do processo eleitoral, porque caso eu participe, eu tenho de sair do governo momentaneamente. Ô, secretário, a gente tem o vice-governador Paulo Brant, recém-filiado ao PSDB, né, com essas atuações pelo interior de Minas. O nome dele não é cotado para continuar na chapa, e também eu queria ver se já existe uma posição, continuando nesse tema, uma posição mais certeira. Com certeza o vice do governador não será do Partido Novo, ou isso ainda vai ser decidido aí mais para frente? São boas perguntas, Lucas. Primeiro, a nossa relação, digo, do governo como um todo e do próprio Novo com o vice-governador Paulo Brant é uma relação muito positiva. O vice-governador nunca foi um vice-governador estético, não é? Ele tem trabalho, ele atua dentro do governo, é uma pessoa da confiança do governador, da confiança de cada um de nós que integra o governo. Seria um nome excepcional para se manter na posição de vice-governador, caso a decisão seja por uma composição com o PSDB. Ele é um nome, obviamente, que preenche todos os requisitos, porque é um vice-governador excepcional. Se ele será ou não o vice-governador, acho que depende um pouco também, candidato a vice-governador, do cenário nacional. Porque o Novo terá candidato à presidência, se o PSDB também tiver candidato à presidência, eu não sei como é que isso pode ficar, mas é uma construção possível sim. Como eu disse, a certeza que nós temos é de que nós faremos uma coligação para que o governo possa estar mais forte no próximo mandato do que estava em relação parlamentar esse ano. Mas ainda é cedo, como é cedo para discutir a minha posição, acho que ainda é cedo para a gente entender o que vai acontecer com o vice-governador Paulo Brant. Você fez a pergunta sobre se a vice será do Novo ou não. Eu tenho certeza que na conjugação da majoritária, Senado, vice e governador, nós teremos a presença de mais do que um governo. Nós não teremos candidatos a todas essas vagas do mesmo governo, do mesmo partido. Mas o Novo pode aparecer em mais de uma posição, é possível, como outro partido pode aparecer também. Isso depende das conversas que nós vamos construir de agora até o final da janela eleitoral, aí no dia 2 de abril. Secretário, quero agradecer muito a presença do senhor aqui no Itatiaia agora. Vou encerrar com uma pergunta que eu quero que o senhor seja sucinto, que é um pouco do que o senhor estava respondendo lá no início da nossa entrevista aqui. É inevitável, então, o aumento do ICMS já em fevereiro ou o governo ainda consegue fazer alguma coisa? Não é inevitável, nós vamos trabalhar para que ele não aconteça. O governador Romeu Zema pessoalmente entrou em contato com cada um dos governadores do país para pedir que o congelamento seja mantido, e ele tem um compromisso. Sobre o diesel, em Minas Gerais, o congelamento será mantido, nem que nós tenhamos de mais uma vez mexer na alíquota do diesel. Na gasolina e no álcool, infelizmente, nós não podemos fazer isso sem autorização da maioria dos estados brasileiros. Mas vamos trabalhar até o último minuto para garantir que os estados mantenham o congelamento do PMPF, porque o mineiro não aguenta pagar aumento de impostos sobre combustível esse ano. Tá certo. Quero agradecer muito a presença aqui no Itatiaia agora do secretário-geral de Minas, Matheus Simões. Secretário, obrigada, viu? Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, gente. Boa tarde. Agora, 1h21.